Ele falou assim, fala no cego Bartimeu, aleluia. Vamos abrir a Bíblia, aleluia, sem demorar, aleluia. Jesus é fiel. E Jesus tem uma palavra para mim, para vocês nessa noite. Jesus já vem falando nos louvores, aleluia, nos hinos a cada instante, aleluia. Aleluia. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Aleluia. Porque é muito bom falar do amor de Deus. O Senhor tirou nós do lamaçal do pecado para nós falar, anunciar o Evangelho e que fortalecer os irmãos na fé, aleluia. Porque muitas das vezes nós estamos oprimidos, estamos sem o que fazer, aleluia. Mas o Senhor tem uma palavra para ti e para mim nesta noite. Aleluia. Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante. Amém? Amém. Aleluia. E diz assim: Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os seus discípulos, uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, o filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Aleluia. Pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas repreenderam e mandaram que ele se calasse a boca, mas ele gritava ainda mais e mais: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou: chame o cego. E eles chamaram e disseram: coragem, levante-se, porque está chamando você. Então o Bartimeu jogou a sua capa para um lado e levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que você quer que eu te faça? O Senhor perguntou para ele. Ele: mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele: mas vá, está curado, porque teve fé. Afirmou Jesus, e no mesmo instante Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Eu gostaria de orar para esta mensagem, aleluia. Senhor, meu Pai está aqui, Senhor. A tua igreja, Senhor, que ela quer ouvir e já tem ouvido a tua palavra, Senhor. Sem teu Espírito Santo ninguém compreende nada, Senhor. Mas está aqui, Senhor. Abra o coração, abra a mente de cada um que está aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra que vem do céu, Senhor. Aleluia. Pode se sentar. Amém? Aqui nós vamos falar uma história de um cego. Aleluia. Filho de Timeu, o cego Bartimeu. Aleluia. Aqui fala que Jesus tinha que passar por aquela cidade. A cidade de Jericó. Aqui é um dos últimos milagres do Senhor Jesus. E nós vamos ver aqui que Jesus tinha que passar. E quando Jesus ia passando naquela cidade, aleluia, havia um cego na beira do caminho. Na beira do caminho, aleluia. Na beira do caminho. E Jesus tinha que passar. E ele ouviu falar de um Jesus de Nazaré. Ele ouviu falar aqui de Jesus, um Jesus que liberta, um Jesus que transforma, um Jesus que fez muitos milagres. Aleluia. Ele ouviu, ele sabia que o Senhor já tinha feito muitos milagres. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. E aqui nós vamos ver que Jesus ia passando na beira do caminho. E aquele cego estava na beira do caminho. Aleluia. E quando ele ouviu falar do Senhor Todo-Poderoso de Jesus de Nazaré, aleluia, ele clamou bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Porque ele conhecia que Jesus era o Messias. Jesus era o Senhor que podia curar. Jesus era o Senhor que podia abrir os olhos dele e ver novamente. E muitas das vezes, aleluia, a multidão queria parar aquele cego, a multidão. As pessoas que estavam dizendo: não, cala a boca, ele não vai te ouvir. Ele não é diferente com a minha e com a vida. Muitas das vezes os irmãos lá de fora falam: tu não vai conseguir, aleluia.
querendo fragilizar a tua fé, varão. Mas eu te digo que o Senhor, quando o Senhor vai passar pelaquela cidade, o profeta dos profetas, os reis dos reis, aleluia, o milagre tem que acontecer. O milagre tem que acontecer. Aleluia. Eu não sei a situação daquele homem, na beira do caminho pedindo esmolas, com sua capa. Aleluia. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei o que está passando no seu casamento, na sua vida espiritual. Mas o Senhor vai abrir os teus olhos espiritual. O Senhor vai te dar uma nova confiança, uma nova fé. Aleluia, Deus. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, Deus. E muitas das vezes eu não consegui entender o agir de Deus. Mas o Senhor tinha que passar pelaquela cidade. E aquela cidade de Jericó, o profeta Josué já tinha amaldiçoado aquela cidade. Nenhum podia o quê? Aleluia, reconstruir e nem fazer milagre naquela cidade. Mas o Senhor é a diferença. O Senhor tinha que passar. O Senhor dos exércitos, Jesus de Nazaré. E quando Jesus ia passando com seus discípulos, aleluia, aquele cego clamava bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E nós temos que fazer na nossa vida espiritual, nossa vida cotidiana, aleluia, reclamar ao Senhor na dor, na luta, oh, aleluia, glória a Deus, na pobreza. O Senhor vai ouvir o teu clamor, varão. O Senhor vai ouvir o teu clamor, varão, porque o Senhor é fiel. Eu fico maravilhado com as palavras do Senhor. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que Deus só tem vitória e correção para os seus filhos, para quem obedece, para quem o que quer ter uma vida com santidade com Ele é diferente. Aleluia. E aquele cego estava na beira do caminho e clamava bem alto. Aleluia. Mas Jesus, os mesmos que estavam acusando aquele cego, os mesmos que estavam humilhando aquele cego, pegaram ele pela mão. Aleluia. O Senhor te chama, levanta-te. Os mesmos que te acusam você, os mesmos que estão falando que você vai parar, é os mesmos que vai ter a glória de Deus na tua vida, varão. Aleluia. Os mesmos que estão te criticando, é os mesmos que vão ver você é um varão. Jesus não pegou, Jesus transformou. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas aqui nós vamos ver que aquele cego tinha uma capa. A capa da amargura, a capa da tristeza, a capa da angústia. Mas quando Jesus chamou ele jogou aquela capa longe dele. Aleluia. E foi um encontro do Nazareno. Aleluia. E foi um encontro do provedor, do libertador. E sabendo que a convicção dele, e Jesus ia curar ele, Jesus ia tornar ele, a visão dele, ia restaurar a visão dele. Eu não sei como é que estava naquele olho daquele cego. Eu não sei se não tinha mais, mas o Senhor proveu a visão dele novamente. Eu não sei qual é a tua visão espiritual. Eu não sei o que você está pensando em desistir. Mas o Senhor fala: filho, tenha fé. Te acalma, filho, que eu sou contigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você estava na beira do caminho. Aí Jesus fala, João 14,6: eu sou o caminho. Aleluia. Eu sou o caminho. Não existe outro caminho. Aleluia. E nós vamos ver que aquele cego levava tudo de ruim. Era um opressor, vivia na base de pressão, oprimido, não tinha nada. Mas o Senhor, com sua misericórdia,
com o seu amor, como foi falado hoje. Aleluia. Restaurou a visão daquele cego. Restaurou. Se nós vamos ver os milagres do Senhor na Bíblia, é muitos milagres que o Senhor faz. E muitas das vezes nós duvidamos do que nós vemos. Nós estamos vendo um milagre. Nós estamos vendo já acontecer, mas não acreditamos. Mas a diferença desse cego é que ele ouviu só falar do Nazareno. Ele ouviu só falar porque a fé vem pela ouvir a palavra do Senhor. A fé vem pela ouvir a palavra do Senhor Jesus. Ele não estava vendo, mas estava ouvindo. E ele sabia que Jesus estava passando e o Senhor ia acontecer um milagre naquela cidade. O Senhor quebrou toda a maldição daquela cidade, porque o Senhor é o Senhor do Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei. Oh Jesus, está aqui, Senhor. Eu não sei qual é a capa da angústia ou do desespero, Senhor, mas o Senhor vai quebrar todo o mal desta noite. Eu não sei que você está tentando parar, mas o Senhor vai falar e você vai conseguir. Eu sou o caminho, eu que te dou a vida, eu que te dou o que é a esperança, filho. Aquele cego não tinha mais esperança, eu não sei quantos tempos ele passou daquele jeito, mas Jesus tinha que passar pelaquela cidade. Jesus tinha que passar pelaquela cidade. Aleluia. Eu não sei quanto tempo você está assim. Eu não sei se é 1 ano, 2 anos, mas o Senhor te encontrou. Glória a Deus. O Senhor te curou. O Senhor te purificou. Aleluia. Porque o Senhor é o Deus que purifica. O Deus que dá visão ao cego. O Deus que faz o surdo falar. O Deus, aleluia, que abre o mar vermelho. O Deus que acalma a tempestade no meio da angústia e da dor. E quando ele ouviu do Senhor, ele ouviu a falar em nome do Senhor. Olha o que o Senhor falou para ele. O que eu quero que eu faça a você? Você tem que dar para ti nessa noite. O que ele quer que te faça para ti? Fale para Deus. O que ele quer fazer contigo? Fale para Deus. Ele perguntou para aquele cego: o que é que você quer que eu faça? O Senhor está perguntando para ti nessa noite. Eu não sei qual é o milagre, eu não sei o que você quer, mas o Senhor vai prover do céu o milagre. O Senhor vai prover do céu a tua cura espiritual. Glória a Deus. Eu não sei se você quer parar, mas o Senhor vai prover do céu. Aleluia. Aquele cego já tinha perdido a esperança. Ele pensava que ia passar o tempo, que ia passar 5 anos, ia morrer assim. Mas o Senhor fez a diferença. E quando Jesus está na tua vida, Ele faz a diferença. Quando Jesus está na tua vida, você faz a diferença. Porque você é diferente de Deus. É verdade, Deus. Aleluia. E nós vamos ver aqui. Aleluia. Ele falou assim: mestre, eu quero ver de novo. Aí o Senhor fala assim para ele: vá, você está curado porque teve fé. Aleluia. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Mas se nós tivermos só um pouquinho de fé, do tamanho de uma montanha, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai fazer o que Deus vai prover na tua vida. Muitas das vezes nós não entendemos o que Deus quer falar com a gente. Muitas das vezes nós endurecemos o nosso coração. Mas o Senhor falou. E o Senhor falou muito nos louvores também para você. Aleluia. E nós vamos ver aqui que no mesmo instante Bartimeu começou o vendedor, seguindo Jesus pelo caminho. Isso é a diferença.
Quando nós aceitamos Jesus, quando nós temos encontro com Jesus, nós temos que seguir Ele. Aleluia. Temos que seguir, ser como os discípulos do Senhor, seguir Ele a cada dia, a cada instante. Aleluia. Porque aquele homem não só foi curado, mas ele seguiu Jesus no caminho. Oh, aleluia. E muitas das vezes nós estamos vendo o que Deus tem feito na nossa vida, mas, aleluia, não acreditamos que Deus pode fazer melhor. Glória a Deus. Uma visão carnal, você não vai ver nada dele, não, Pai. Mas com uma visão espiritual, o Senhor vai prover. Você tem que acreditar. Você tem que ter fé. Você tem que ter esperança. Que o Senhor vai fazer o teu milagre e vai restaurar tudo de novo. Glória a Deus. Depende só de mim, de você. Depende só de mim, de você. Aquele cego fez a diferença, ele clamou ao Senhor. E você quer tudo de mão beijada. Nós queremos tudo de mão beijada. E não é assim. Nós temos que clamar ao Senhor a cada dia. Porque a cada dia é uma luta entre a carne e o espírito. O inimigo tentando o quê? Nos afastar da presença do Senhor. O inimigo tenta fazer o quê? Tentando nos tirar da promessa. Que é a promessa de morar no céu com Jesus Cristo. Isso nós devemos fazer a diferença. Na tua casa, no teu trabalho, nós temos que ser a diferença. Aleluia. Porque o Senhor era a diferença. Assaltaram Jesus, bateram na cara de Jesus, cuspiram em Jesus, mas ele não era manso, humilde. Aleluia. Não se importava, porque ele sabia que ia morrer por mim e por você. Ele sabia. E ele sabia que esse cego precisava de um milagre. Ele sabia que aquele cego clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele sabe da tua necessidade, guarda. Ele sabe o que passa na tua casa, no teu trabalho. Ele vai prover o milagre. Se nós acreditarmos mais em Jesus, se nós temos a fé de Abraão, nós vamos ver o que o Senhor tem feito na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. Tem que ter fé, tem que ter amor e tem que ter esperança, porque a esperança maior está vindo aí para levar os seus. Jesus. Aleluia. Não adianta nós termos dinheiro, não. É bom, mas não adianta. O que adianta nós ter a presença do Senhor? O que adianta nós ter a cada dia caminhar para a casa do Senhor? Aleluia. Aquele cego estava oprimido, mas teve a cura. E ele seguiu Jesus. Vamos ficar de pé, que o Senhor, até que o Senhor falou comigo. Até que o Senhor falou comigo. Eu gostaria de louvar o hino.